Fala nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, onde você sempre fica por dentro de tudo que rola no Flamengo, dentro e fora das quatro linhas. Hoje o assunto é sério, envolve um nome de peso do elenco, investimento alto, possível movimentação na Europa e, claro, impacto direto no futuro do clube. Estamos falando de Everton Cebolinha. Sim, meus amigos, o atacante que chegou ao Flamengo como uma das maiores contratações dos últimos anos, pode estar com os dias contados na Gávea. Informações de bastidores dão conta de que existe o interesse real de um clube europeu em contar com o futebol do Cebolinha, e não é qualquer clube. Antes de irmos aos detalhes, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações em primeira mão. E comenta aqui embaixo, você acha que o Flamengo deveria negociar o Cebolinha agora ou ele ainda tem espaço para mostrar mais com o manto sagrado? Vamos aos bastidores. De acordo com informações que circulam entre jornalistas do eixo Brasil-Europa, há conversas iniciais entre representantes de um clube europeu e pessoas ligadas ao staff de Everton Cebolinha. Os nomes dos clubes que circulam nos bastidores são o Olympique de Marseille e o Sevilha, ambos da primeira divisão de ligas de destaque, França e Espanha, respectivamente. O que se sabe até agora é que um desses clubes teria procurado intermediários ligados ao Flamengo para saber qual seria a situação do jogador, se o clube brasileiro estaria disposto a negociar e em quais termos. A princípio, a diretoria do Flamengo não está oferecendo o jogador no mercado, mas também não fechou portas para conversas. E isso tem um motivo. O Cebolinha foi contratado por um valor muito alto, cerca de 13,5 milhões de euros, algo em torno de 70 milhões de reais à época. O Flamengo ainda não recuperou o investimento, e qualquer negociação só deve avançar se envolver valores compatíveis com o que foi pago ou se representar uma troca estratégica vantajosa para o clube. E é aí que entra a possibilidade de troca de jogadores com o clube europeu interessado. Nos bastidores, fala-se em uma operação que envolveria um atleta do futebol europeu que poderia reforçar o Flamengo já na próxima janela. O nome desse possível envolvido ainda é mantido em sigilo, mas fontes ligadas ao clube afirmam que a ideia é não enfraquecer o elenco em caso de saída de Cebolinha. Internamente, o clima é de atenção. A comissão técnica entende que Everton Cebolinha é um jogador útil, que cresceu de produção em 2024 e tem características únicas no elenco, especialmente quando atua pelo lado esquerdo. Mas também existe o entendimento de que ele ainda não atingiu o nível esperado para o investimento feito, e que, se uma boa proposta chegar, pode ser o momento de fazer caixa e abrir espaço para novos nomes. Nos corredores do Ninho do Urubu, o comentário é que a diretoria já estuda alternativas para o setor de ataque, inclusive com nomes da América do Sul e do futebol brasileiro. O Flamengo tem feito sondagens discretas, justamente porque avalia que o setor ofensivo pode passar por mudanças nos próximos meses, e a possível saída de Cebolinha é um dos gatilhos para isso. E como está a cabeça do jogador? Everton Cebolinha, de 28 anos, vê com bons olhos uma possível volta ao futebol europeu. Apesar de se sentir valorizado no Flamengo, ele sabe que ainda tem mercado no exterior, especialmente após o bom início de ano que teve. A oportunidade de disputar uma liga europeia competitiva e, quem sabe, se recolocar no radar da seleção brasileira, é algo que pesa na balança. Além disso, os salários oferecidos fora do Brasil, mesmo com o câmbio atual, continuam sendo atrativos. Mas calma, nação! Isso não significa que a saída está sacramentada. Pelo contrário, o Flamengo quer conduzir o processo com calma, avaliar o cenário do mercado, e só aceitar uma proposta que seja realmente vantajosa, tanto esportivamente quanto financeiramente. Na diretoria, há um grupo que acredita que Cebolinha ainda pode dar retorno técnico importante ao clube, especialmente em fases decisivas da temporada. Mas também existe a visão de que esse pode ser o melhor momento para vendê-lo, pois sua valorização voltou a subir depois de um início irregular com a camisa rubro-negra. Agora vamos dar um panorama geral. O que diz o mercado, e quais são os próximos passos? O mercado europeu está em fase de reestruturação. Muitos clubes estão buscando opções mais baratas e jogadores já testados no Brasil têm ganhado espaço. Isso pode jogar a favor do Flamengo, que pode negociar um bom valor por um jogador ainda com idade competitiva. Além disso, clubes como o Olympique de Marseille e o Sevilha buscam pontas rápidos, com capacidade de recomposição, e que possam atuar tanto como titulares quanto como peças táticas. Outro ponto importante: o Flamengo não quer se desfazer de jogadores à toa. Por isso, há a ideia de colocar cláusulas de bônus por performance ou percentual de futura venda em qualquer possível acordo envolvendo Everton Cebolinha. E por fim, a repercussão da torcida. Nas redes sociais,
a nação está dividida. Muitos torcedores defendem que o jogador ainda tem lenha para queimar e merece mais tempo. Já outros acreditam que ele nunca conseguiu repetir no Flamengo o mesmo desempenho que teve no Grêmio ou mesmo na seleção, e que a venda agora seria o melhor caminho. Alguns torcedores sugerem que o clube use o valor para reforçar o meio de campo ou buscar um substituto mais decisivo para o ataque. A verdade é que, neste momento, a novela Cebolinha está só começando. E, como sempre, a torcida está de olho em cada passo. Agora que você já entendeu todo o cenário que envolve a possível saída de Everton Cebolinha do Flamengo, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse tema e entender o que essa movimentação representaria para o elenco, para o planejamento da temporada e para o futuro do clube. A primeira pergunta que surge é: quem pode substituir o Cebolinha no elenco atual? Hoje, o Flamengo tem um elenco recheado de atacantes, mas poucos com as características do Cebolinha. Ele é um ponta-esquerda clássico, canhoto, que joga invertido pela direita, mas que também pode atuar pela esquerda com dribles em diagonal. Essa versatilidade é uma das razões pelas quais Tite tem utilizado o jogador com frequência, inclusive entrando como titular em jogos importantes do Brasileirão e da Libertadores. Se ele sair, as opções internas que poderiam herdar minutos em campo são Bruno Henrique, já consolidado, mas com características diferentes. Atua mais como finalizador em velocidade, mas hoje tem um papel mais específico no esquema. Luiz Araújo, um ponta de muita explosão, mas que ainda oscila tecnicamente e taticamente. Não tem o mesmo nível de maturidade do Cebolinha. Matheus Gonçalves, jovem promissor, mas ainda sem confiança plena da comissão técnica para assumir protagonismo em jogos grandes. Lohan, atua mais centralizado, mas pode ser adaptado. Porém, é outra promessa que está sendo trabalhada com cautela. Com isso, a possível venda de Cebolinha abriria espaço para uma contratação, e é aí que entra um novo capítulo dessa história. O Flamengo já monitora nomes no mercado sul-americano, especialmente jogadores jovens que possam se desenvolver e também servir de ativo financeiro no futuro. Um nome que foi citado nos bastidores é Christian Pavón, ex-Boca Juniors e atualmente no Atlético Mineiro. Há quem diga que ele poderia entrar em uma eventual negociação de troca de jogadores com clubes interessados em atletas do Flamengo. Outro nome especulado é Facundo Torres, destaque do Orlando City, da MLS, canhoto, habilidoso, jovem, e com características parecidas às de Cebolinha. Mas a diretoria ainda estuda com cuidado. Isso porque qualquer reforço precisa se encaixar no orçamento, no perfil tático e na política de valorização de elenco. Com a possível saída de um jogador caro, o clube avalia que pode reinvestir parte da receita com inteligência e cautela, sem pressa. Outro aspecto que precisa ser considerado é o impacto da saída de Cebolinha na preparação para o novo Mundial de Clubes, marcado para 2025. O Flamengo quer chegar forte nessa competição, e perder uma peça importante sem reposição à altura seria um risco. E quando olhamos para o histórico recente do clube, percebemos que o Flamengo tem sido bastante estratégico nas vendas. Com Michael, por exemplo, o clube negociou na alta, obteve lucro e só foi buscar substituto meses depois. Com Gerson, vendeu bem, mas sentiu a ausência. Ou seja, cada caso é um caso, e a lição aprendida é que vender por vender não basta. A torcida está de olho, e com razão. Nos grupos e fóruns da nação rubro-negra, há uma percepção de que o Cebolinha nunca entregou o que se esperava, especialmente pela quantia investida. Mas, ao mesmo tempo, muitos torcedores reconhecem que ele é importante na rotação do elenco e que, sob Tite, parece ter encontrado um desempenho mais constante. A saída, portanto, dividiria o vestiário e a arquibancada. Outro ponto importante a se analisar é o comportamento do mercado europeu em relação aos jogadores brasileiros que não explodem em sua primeira passagem pela Europa. Esse é justamente o caso do Cebolinha, que teve um desempenho apagado no Benfica. Por isso, a possível negociação agora, após uma retomada no Flamengo, pode ser uma chance rara de reposicionar o jogador com valor de mercado em alta. Do ponto de vista do atleta, tudo depende do projeto esportivo oferecido. Ele quer disputar títulos, voltar à seleção e ter minutos. Se o projeto europeu prometer protagonismo, será difícil resistir. Se for apenas um papel secundário, como reserva de luxo, Cebolinha pode preferir seguir no Flamengo, onde tem visibilidade e disputa campeonatos de peso. Agora, vamos falar da posição da diretoria sobre isso tudo. Marcos Braz e Bruno Spindel já deixaram claro que, apesar da janela de transferência ser um momento de movimentações intensas, o Flamengo não está em liquidação. Os jogadores só saem se for bom para o clube.
No caso do Cebolinha, como houve um alto investimento, a tendência é que a diretoria faça jogo duro. A pedida inicial seria na casa dos 12 milhões de euros, valor que permitiria ao clube recuperar parte do que foi gasto e liberar o atleta sem prejuízo esportivo. Mas, caso haja um acordo envolvendo troca, o Flamengo pretende incluir cláusulas que protejam o clube, seja com bônus, metas ou percentual sobre revenda futura. O objetivo é manter o time competitivo e financeiramente equilibrado. Por fim, é importante ressaltar que esse tipo de especulação faz parte do futebol moderno. Grandes clubes vivem em constante avaliação de seus ativos. Jogadores vêm, vão, retornam. O que importa é o Flamengo estar sempre um passo à frente. Agora é com você, torcedor. O que acha da possível saída do Everton Cebolinha? Você venderia, trocaria ou manteria o jogador até o fim do contrato? Comenta aqui embaixo. E claro, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos rubro-negros e fica ligado porque a qualquer momento a gente volta com mais notícias, bastidores e análises exclusivas sobre o Flamengo. Tamo junto, nação. Até a próxima!